Sejam muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Quero dizer já de início que se você está aqui agora, é porque você já tem aquele pouquinho de fé que é suficiente para transformar toda a sua vida. E se você ainda não tem a fé, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, ou se ainda não se entregou para Jesus, para ter a vida eterna, para conseguir a sua salvação, eu quero dizer que lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, fala sobre a fé. Está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se você está aqui agora, pronto para ouvir a palavra, você está pronto para aumentar a sua fé. Se você acha que falta alguma coisa na sua vida, falta algum entendimento para você aceitar o Senhor, apenas creia. Creia e o restante Ele vai fazer na sua vida. Todas as transformações que você precisa, todas as bênçãos que você precisa, Deus tem para te dar. Apenas chegue-se a Ele, vá ao encontro do Senhor, busque a Deus, ore sem cessar, não impeça o Espírito Santo de agir em sua vida. Ele está pronto para te abençoar, não perca essa chance. E para começar tudo isso, você precisa apenas dizer: sim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Nesse momento, você pode alcançar o perdão de seus pecados, a salvação para sua alma e conseguir a eternidade. Não há dinheiro algum que compre isso. O preço já foi pago por Jesus lá na cruz. Por amor, por graça e por misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então não perca a chance. O fim está próximo, Jesus está voltando, aceite a Jesus hoje. E agora vamos começar o nosso culto com o louvor, com os louvores com Alex e a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Seria tão bom se nós estivéssemos juntos mesmo. Adorar ao Senhor por muito mais tempo, não só limitados nessa live, mas enquanto nós estamos juntos nesse momento, embora não fisicamente, mas eu aqui, você aí, que você possa fechar os teus olhos e Deus possa ministrar o seu coração e que a paz do Senhor possa reinar sobre a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche este lugar, toca o nosso coração, Jesus, toca o nosso coração, Jesus, muda toda a atmosfera de adoração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor, para tocar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
de expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Olá, amigos, irmãos em Cristo, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN, um culto que prestamos ao nosso Deus, ao Senhor de toda a terra, o Deus criador deste universo. Ele é o nosso Deus, mas também é o nosso amado Pai. Então eu não sei aonde você está agora, você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Europa ou em qualquer outra parte desta terra, mas una-se a nós, vamos buscar a face do Senhor, vamos falar com Ele, porque precisamos de um toque, de uma bênção do poder do Espírito Santo na transmissão dessa palavra, para que esta palavra alcance vidas e corações, e que muitas pessoas aí sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. Portanto, onde você estiver, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, ore juntamente comigo. Pai querido e amado, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença nós entramos. Senhor, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e Te agradecemos por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez levar a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e com aquelas pessoas mesmo que ainda não têm um relacionamento com Cristo, que nesta tarde o Teu Espírito tome a Tua palavra e revele a cada coração nesta tarde. Abençoe cada vida, abençoa cada lar, Senhor, cada marido, cada esposa, cada filho, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os toque poderosamente. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, antes que eu entre no tema da mensagem, eu quero dizer que nós que estamos aqui na Inglaterra, entramos num novo lockdown. O governo, esta semana, começou aí tomando algumas medidas até realmente apertadas, né, do ponto de vista dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, da população em geral, porque nós entramos nesse lockdown novamente. Os casos têm crescido muito, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, aquele que fez todas as coisas e detém o controle de todas as coisas. Bem, isso é só uma informação, mas vamos para a palavra de Deus. Hoje quero falar sobre as tempestades da vida. Quando nós falamos sobre tempestades, nós temos que compreender que nós estamos falando a respeito das
das adversidades, das situações complicadas, difíceis, das situações que provocam choro, dor e tantas vezes problemas que às vezes nós pensamos serem insolúveis. Então eu queria hoje compartilhar com você as tempestades da vida e o que nós podemos aprender com elas. Então eu pediria que você preste bastante atenção e vamos iniciar tomando um texto de Marcos no capítulo 4 e vamos pegar o versículo 35 até o 41. Acompanhe comigo e preste atenção nesse texto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de tal modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção nesse texto, porque nós vamos falar um pouco sobre ele e vamos ver o que Deus tem a trazer para o nosso coração nesta tarde. Mas eu começo contando para você, ou fazendo uma pergunta para você, se você já esteve envolvido com algum temporal. E eu quero contar uma experiência que atravessei quando ainda era adolescente. Eu me lembro de uma tempestade tremenda que ocorreu em São Paulo. Eu sou de São Paulo, morava em São Paulo, mas eu havia ido à casa de uma tia que morava próximo do centro da cidade, bem perto daquele famoso mercado municipal de São Paulo. Ela morava no 25º andar de um edifício. Quando lá cheguei era quase a hora do almoço e acabei por ficar e participar da refeição com eles. Mas foi logo depois do almoço que os céus enegreceram e rapidamente nuvens se formaram e a chuva começou a cair. E veja, ela caiu de forma abundante. O tempo foi passando e ela não parava. Começou a bater uma preocupação, mas consegui avisar por telefone a minha família do que estava acontecendo naquela região. A essa altura, eu já sabia que não dava para voltar para casa naquele dia. Mas o meu espanto se manifestou quando tentei descer para ir à portaria do edifício. Alguns funcionários do prédio me encontraram na escada e me avisaram: não desça, porque a água invadiu toda a portaria. Fiquei impressionado com aquilo. Se a água atingiu a portaria, que ficava bem acima do nível da avenida onde estava situado o edifício, então a coisa estava feia. Voltei para o apartamento e procurei ver pela janela como estavam as coisas. Lá de cima eu tinha uma excelente visão e o que contemplei me deixou assustado. O rio Tamanduateí transbordou, as ruas estavam apenas alagadas, pareciam rios que, com a água subindo, invadiam os estabelecimentos comerciais e os carros que estavam nas ruas adjacentes simplesmente boiavam na água e iam sendo levados pela correnteza. Até hoje nunca vi nada igual. Como resultado dessa tempestade, fiquei preso na casa da minha tia por 3 dias. No segundo dia pude descer e alcançar uma visão da avenida. Nela vi o corpo de bombeiro usando barcos. Os bombeiros estavam trabalhando de forma assim para tentar ajudar as pessoas e eles transportavam as pessoas de um lado para o outro. Aquilo foi simplesmente estarrecedor. Bem, por que contei essa experiência? Porque algumas tempestades são
realmente avassaladoras. Não apenas no sentido real da palavra, mas também no sentido metafórico. E sabe o que mais? Todos nós enfrentamos tempestades. No entanto, eu destaco duas verdades sobre elas. A primeira verdade é que elas são inevitáveis. Você consegue evitar uma tempestade? Ela não está no controle de ninguém. As nuvens se formam, ficam carregadas e prontas para derramar um aguaceiro. Quem pode evitar isso? Da mesma forma, a tempestade metafórica, isto é, as adversidades, os problemas, a situação complicada, o dia mau, todos eles podem vir sobre a vida de alguém. A segunda verdade é que elas são imprevisíveis. Você não está esperando e, de repente, de forma súbita, elas chegam. Pode acontecer em qualquer área de sua vida. E agora eu falo das tempestades, dos problemas, né? No casamento, nas finanças, na saúde, quem sabe. Tudo vem contra você. No entanto, antes de fazer uma pequena análise do texto bíblico, é preciso que você saiba de outras verdades. A primeira é de que Deus está no controle da vida de seus filhos. Para tudo há um propósito de Deus e nestes momentos precisamos aprender muito com tais tempestades, pois elas são pedagógicas para nós, ou seja, elas nos ensinam. A segunda verdade é mais difícil de entender na mente de alguns. A respeito do que eu estou falando, se prepare, porque talvez você não goste de ouvir. A segunda verdade é que Deus é aquele que nos leva muitas vezes para a tempestade, ou nos coloca no meio dela. Ele não faz isso para nos destruir, mas para fortalecer a musculatura da nossa alma. Deus age e intervém em nossa vida. Glória a Deus. Com relação ao texto da palavra de Deus que vimos há pouco, sobre aquele texto registrado por Marcos, observe que o Senhor Jesus vai nos dar um ensinamento que não é teórico, mas é um ensinamento prático. Talvez alguém pergunte, será que Jesus não sabia da tempestade que viria? O meu entendimento é, ele sabia, é claro que ele sabia, e nessa situação ele nos proporciona um ensino prático. Veja bem, há algumas dificuldades no texto. Preste atenção. 3 perguntas se ligam ao tema e nós vamos abordar cada uma delas. Primeira pergunta: Mestre, não te importas que pereçamos? Segunda pergunta: por que sois tão tímidos ou medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Terceira: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos responder a cada uma delas. Vamos então à primeira pergunta, que também é o primeiro tópico da mensagem de hoje. Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam, irmãos, quando passamos por tempestades, às vezes pensamos que Deus nos abandonou. Será que Ele não se importa comigo? Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Tenho derramado tantas lágrimas, a dor é grande, o problema é imenso. Bem, eu tenho que iniciar com algumas áreas de tensão no texto. Jesus falou aos discípulos, vamos passar para outra margem. Eu entendo que era o propósito de Jesus e vejo como uma ordem do Mestre. Eles talvez poderiam pensar, se Jesus está nos mandando, então vamos ter tranquilidade. Será? Agora, talvez você possa indagar, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou obedecendo às tuas ordens. Então, por que essa tempestade se abateu sobre a minha vida, sobre a minha casa?
Estamos realizando, trabalhando, construindo, indo na direção que Deus nos mandou e assim mesmo enfrentamos os problemas. Estas questões surgem na mente de muitos, no coração de muitos. Veja o exemplo de Paulo, um homem profundamente comprometido e sintonizado com o Senhor. Ele diz aos Filipenses, no capítulo 1, verso 12, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Que perspectiva tinha Paulo de todas as coisas? Será que nós não deveríamos ter uma perspectiva diferente? Muitas vezes nossos olhos estão postos sobre o ponto preto da situação. Nós não conseguimos enxergar tudo em volta, mas nós nos fixamos naquele ponto preto. E aí, para tudo, parece que as coisas vão desandar. Fugimos, ou melhor, o controle que nós tínhamos fugiu. Mas vamos voltar para Paulo. Vejam, ele foi preso, recebeu 5 quarentenas de açoites, menos um, viveu em perigo de salteadores, viveu em perigos de rios, em perigos dos judeus, foi apedrejado e dado como morto. Por último, enfrentou a prisão em Roma e a expectativa de uma possível condenação à morte. O pastor Hernandes diz que ele estava na antessala da morte. Paulo, ao enfrentar todas essas coisas, não desanima e nem questiona. Sabe por quê? Porque ele entende que Deus está com ele e que o Senhor permitia essas coisas com um propósito ou com propósitos em mente. Quando nós passamos por tudo isso e nós fazemos essas indagações, essas perguntas, irmãos, nós precisamos aprender a descansarmos em Deus, mesmo nas áreas ou nos tempos de dificuldades. Então, como conciliar, por exemplo, essa situação? Estamos fazendo a vontade de Deus, mas tudo está vindo contra nós. Como conciliar isso? Os discípulos talvez pensassem assim. Quando a tempestade se abateu, eles correram e disseram a Jesus: não te importas? Há momentos que nos parecem que Deus está dormindo. Jó é um exemplo disso. Perdeu tudo e fez várias perguntas. Talvez algumas como essas: por que eu perdi tudo? Por que fui roubado? Por que morreram os meus filhos? Por que eu nasci? Será que você já fez algumas perguntas parecidas com essas? Bem, nós temos vários exemplos nas Escrituras. Asaf foi outro que entrou em crise. Asaf olhou para a vida do rico, a vida tranquila, aparentemente sem problemas como os demais. E ele, ao fazer essa comparação, penso a respeito do coração do salmista Asaf. No Salmo 73:14, sua expressão parece carregar um suspiro, e quando diz: toda manhã eu sou castigado, eu imagino que ele suspirou. Ah, que coisa! Toda manhã eu sou castigado. Quase posso ouvi-lo dizer: é luta sobre luta, é dificuldade sobre dificuldade. Isso durou até o dia que ele entrou na casa de Deus. Lá ele descobriu que a única coisa que o rico tinha era dinheiro. Ele, no entanto, tinha a Deus. Portanto, uma vez que ele tinha a Deus, ele não necessitava de mais nada. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós devemos estar com os nossos olhos fitos nele, porque nós necessitamos unicamente do Senhor. E é Ele que tem prazer em nos abençoar. É Ele que tem prazer em estender as suas mãos sobre os seus filhos.
Pense sobre isso. Quando você tiver a sensação de que Deus está dormindo e de que Ele não se importa com o que está acontecendo, eu quero lhe dizer, sua vida está envolvida com os propósitos de Deus para você. Quando você passa pela tempestade e sente o peso das lutas e da dor, quero lhe dizer que há um tremendo ensino visando o seu crescimento e o seu relacionamento com Deus. Reflita no que você acabou de ouvir. Ele usa todas as situações da vida, inclusive as tempestades. Fique tranquilo, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece a tua dor e Ele tem você nas palmas das suas mãos. Bem, irmãos, a crise que os discípulos enfrentaram foi o fato de Jesus estar dormindo e demorado muito para entrar em ação. Isso parece alguma coisa com o que você já tem passado? Será que nós, muitas vezes, ao atravessarmos estas situações, pensando que Deus está demorando em intervir, em responder às nossas orações? Para quem está enfrentando uma tormenta, uma pequena demora de socorro parece uma eternidade. No entanto, Deus está no controle do tempo e o socorro chega na hora certa e oportuna. A história de Marta e Maria é um exemplo disso. Quando essas irmãs estavam passando por uma situação complicada, porque o seu irmão estava enfermo, e então o homem era aquele que sempre foi o cuidador da casa. Ele era o responsável pelas suas irmãs e ele se enfermou. Marta e Maria tomam uma atitude e mandam para Jesus um recado. Até posso conjecturar como se elas estivessem escrito um bilhete para ele. E o que dizia esse bilhete? Mestre, aquele que tu amas está enfermo. Eu penso que a pessoa que foi levar até Jesus esse bilhete, ele chegou e entregou a Jesus. Isso é uma forma de oração, A Bíblia não diz que Marta e Maria enviaram para ele um bilhete, diz que foi uma pessoa falar com Jesus. Mas eu até conjecturo essa possibilidade. E Jesus, ele disse aos seus discípulos que aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. E ele ficou no lugar onde ele estava, na Pérea, por mais 2 dias. Depois ele chama os discípulos e diz: agora vamos até Betânia, vamos visitar aquela família, porque Lázaro adormeceu. Aí os discípulos disseram a Jesus: como? Ele adormeceu? Então, se adormeceu, está bem. Mas Jesus disse para eles claramente: não, Lázaro morreu, eu vou despertá-lo. Aí então eles foram, e quando Jesus chega na aldeia, ele não tinha chegado ainda à casa das irmãs, Marta fica sabendo e Marta vai ao encontro de Jesus. Quando ela encontra Jesus, eu imagino lágrimas que estão sendo derramadas, e ela provavelmente abraça Jesus e diz para ele assim: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus tem uma conversa com ela. E ela vai então, chama Maria e diz: o mestre está aí. Maria larga tudo o que estava fazendo e vai encontrar-se com Jesus. E ela também tem a mesma reação de Marta. Provavelmente ela abraça o Senhor e está em prantos. E ela diz a mesma frase: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus pergunta para ela: aonde vocês o puseram? E aí, então, elas levam ele até o local onde estava a tumba. E Jesus, então, Marta, antes disso, diz para ele: mestre, já faz 4 dias, cheira mal. Para elas, irmãos,
Jesus estava atrasado. Para elas, aquela intervenção de Jesus agora não tinha mais sentido. Lázaro havia morrido. Muitas vezes na nossa vida acontece mais ou menos o mesmo sentimento. Você está dentro de uma tempestade, tem clamado a Deus, tem buscado a sua face. Olha, você começa a fazer coisas que você nunca fez antes. Você acorda de madrugada para buscar ao Senhor. Você começa a ter períodos mais longos de oração. Mas o Senhor está demorando. O Senhor parece que não está ouvindo. Será que ele dormiu? A mesma pergunta que os discípulos estavam fazendo para Jesus: não te importas? Bem, irmãos, a resposta que Jesus dá a Marta, ela é simplesmente fantástica, porque traz muitos ensinamentos a cada um de nós. Jesus disse a Marta: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Sabe o que acontece com muita gente cristã? Muita gente que às vezes não deposita confiança total em Deus. É que parece que essas pessoas querem ver primeiro a glória de Deus para depois crerem. Não. É exatamente o contrário. Quando você está passando pela tempestade da vida, creia na intervenção de Deus, creia que Ele tem tudo sob controle, creia que Ele tem sob o controle também o tempo de todas as coisas, e creia que Ele tem você na palma das suas mãos. Jesus chamou Lázaro em voz alta, e uma nota meia, para mim, cômica da Bíblia é que o registro diz o seguinte: e o defunto saiu. Quando Jesus diz Lázaro, vem para fora, a Bíblia diz: e o defunto saiu. É interessante essa expressão, né? Aí eles desataram Lázaro, e eu fico imaginando como não foi a alegria daquelas duas irmãs de terem o seu irmão de volta. A intervenção de Jesus veio no momento certo, no momento de Deus. Isso aí é outra mensagem para depois, né? Mas vamos ver, né? Para as irmãs de Lázaro, Jesus, como eu disse, estava atrasado, mas não. Ele chegou no momento certo. Agora, se para você Jesus está demorando, é porque Ele está planejando algo maior a seu respeito. Ponha isso no seu coração. Glória a Deus. Posto isso, vamos à segunda pergunta. Vamos responder a segunda pergunta. Por que sois tão tímidos ou medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Veja, há duas tempestades narradas nos evangelhos. Uma é essa que vimos. A outra é aquela que Jesus, depois de ter multiplicado os pães e peixes, ordena aos discípulos que passem para a outra banda do mar. Os discípulos obedecem, vão, e depois da quarta vigília da noite, que poderia ter sido entre 3 e 6 da manhã, veja que o texto nos diz assim que foi ao cair da tarde que Jesus ordenou aos discípulos que passassem para a outra banda. Portanto, eles que eram homens acostumados ao mar, eles eram pescadores, então eles tinham muita familiaridade com o mar. Mas veja, eles já estavam muito tempo remando numa noite escura, fria, chuvosa e o mar revolto. Provavelmente, a travessia numa situação normal não deveria demorar mais do que 2, 3 ou até 4 horas. Não. Mas agora, ao cair da tarde, se nós imaginarmos que eles receberam essa ordem e foram em obediência ao Senhor, poderia ser o que? 6 da tarde? Vamos imaginar que fosse. Então, 6 da tarde até meia-noite são 4 horas. De meia-noite até as 3 da manhã já são 7. Nós não sabemos, porque a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles na quarta vigília da noite. Então eles já estavam esgotados fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Jesus vai se encontrar com eles andando sobre o mar.
Quando os discípulos o veem, eles gritam: é um fantasma! Jesus disse: não temais, sou eu. Observe uma coisa interessante. No texto de hoje, Jesus dá ordens ao mar e acalma a tempestade. Na outra tempestade, Jesus acalma os discípulos. Por que há mudanças no método? Porque às vezes a tempestade que está no seu coração é maior que a tempestade que você enfrenta. Na verdade, não adianta acalmar as circunstâncias, o que é preciso mesmo é acalmar o coração. O fato de Jesus vir caminhando sobre as águas nos ensina outra coisa. Preste atenção. Penso que o Senhor está dizendo: aquilo que vem contra você, aquilo que é maior que você, aquilo que te aflige tanto, está literalmente debaixo dos meus pés. A tempestade do mar é uma coisa complicada. Esses dias atrás assisti um filme cujos protagonistas eram pescadores. Um belo dia se aprontam para sair em direção ao alto mar. Depois de navegarem um tempo, eles percebem que uma tormenta está vindo na direção deles. As ondas do mar ficam tão revoltas que sacode o barco. Sim, um barco de porte médio, mas daquelas condições parecia mais um barco de papel. As ondas de mais de 10 metros de altura vão contra aquele barco de tal maneira que o barco simplesmente não resiste. Chamaram um helicóptero pelo rádio e quando a aeronave se aproxima para tentar realizar o salvamento, os ventos, a tempestade e a fúria do mar impediram o piloto de baixar mais para efetuar a tarefa. Numa segunda tentativa, o próprio helicóptero acaba por cair no mar, acaba caindo no mar e para terminar a história, todos morreram. Essa foi uma história verídica. Eu simplesmente fiz menção a ela para tentar ilustrar que uma tormenta pode tomar proporções incríveis. Agora imagina Jesus caminhando em direção ao barco dos discípulos, passando no meio da tempestade. Ao caminhar em cima das águas, ele estava mandando uma mensagem aos seus seguidores. Você está com medo dessa tempestade, dessas águas, desse mar furioso? Pois bem, aquilo que te aflige, eu os tenho debaixo dos meus pés. Aleluias! Jesus é maior que a sua tempestade. Talvez cabe aqui a mesma pergunta. Por que são tão tímidos? Por que ainda não tendes fé? Eles tinham medo e não fé. Não deveriam ter medo da tempestade, pelo menos por 4 motivos. Sim. Primeiro, não deveriam ter medo por causa da promessa de Deus. Muitos de nós duvidam da promessa de Deus, mas Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ela não cairá jamais, jamais. Segundo, não deveriam ter medo por causa da presença de Jesus. O mar não podia destruir o seu próprio Criador. E assim sendo, temos paz na tempestade, porque sabemos que Deus está conosco. Você pode afirmar com toda a convicção: tu estás comigo, por isso não tenho medo? Número 3. Não deveriam ter medo por causa da paz. Jesus sabia que aquela tempestade viria. Se sabia, por que ele dormiu? Porque ele era homem. Ele tinha consciência que estava debaixo do cuidado do Pai. Quando você sabe que o seu Pai é aquele que dirige a sua história, então você pode descansar na tempestade. Glória a Deus. Número 4. Não deveriam ter medo por causa do poder de Jesus. Ele é o poderoso Deus. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder de curar as enfermidades. Jesus tem poder sobre a morte. Esse mesmo Jesus está com todos aqueles que se renderam a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, se você já convidou a Jesus para entrar em sua vida, então pode ter certeza, Ele está com você. Glória a Deus. Bem, irmãos,
Caminhando já para o final da mensagem, nós vamos para a última pergunta da mensagem de hoje. Número 3, né? É a pergunta de número 3. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você neste momento está fazendo essa mesma pergunta, permita-me dizer-te: este é aquele que na eternidade passada tomou a decisão de vir ao mundo para morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o que fez este universo. Este é aquele que pisou na cabeça de Satanás. Este é aquele que habitou entre nós. Quem é este? Este é o nosso grande Deus. Aleluias! Glória a Deus! Irmãos, partindo para uma conclusão da mensagem, após discorrer toda essa palavra, talvez alguém que me ouve possa estar atravessando o mar revolto e quem sabe também fazendo um questionamento. Meu Deus, se tu me amas, por que essa tormenta em minha vida? Quando Deus permite uma prova em nossa vida, não é para nos destruir. Preste atenção nisso. Quando Deus permite uma prova em nossa vida, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Agora, outra realidade que muitos não atentam. Deus nos prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos fortalecer, o diabo nos tenta para nos destruir. Deus nos prova para chegarmos mais perto dele, o diabo nos tenta para nos afastarmos de Deus. Irmãos, o propósito de Deus é levar você a um relacionamento mais íntimo com ele a cada dia. Hoje, conversando com a minha esposa, antes da mensagem, eu disse para ela: nós estamos vendo acontecimentos no mundo inteiro, que esses acontecimentos eu não pensava que eles iriam simplesmente ocorrer de forma tão rápida, mas vem sendo acelerado esse processo, e esse processo que aquele que conhece a Deus, conhece a sua palavra, sabe que nós estamos bem próximos da volta de Jesus. Irmãos, quanto mais próximos quanto mais o tempo se aproxima, quero dizer, mais nós devemos estar buscando a face do Senhor, mais nós devemos estar junto a Ele, mais nós devemos cultivar essa proximidade, mais nós devemos orar, mais nós devemos ler a Sua palavra, mais termos um contato com Ele. Mas eu vejo muita gente dormindo, e às vezes as tempestades da vida têm como objetivo acordá-los. Quem sabe você que me ouve, quem sabe você que me vê aí do outro lado da câmera, esteja enfrentando uma situação complicada e difícil. Mas este é o momento de você olhar para o Senhor e você buscar a sua face. E este é o problema dos nossos dias. Muitos não buscam a face de Deus, buscam as suas mãos. As pessoas querem a provisão, não o provedor. As pessoas desejam, muitas vezes, a bênção e não o abençoador. Bem, vamos terminando a palavra. Quando Deus nos prova, é porque Ele nos ama. Será que você pode crer nisso? Chegamos ao fim e agora gostaria de orar com você. Não sei se você enfrenta alguma tempestade neste momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Se isto for uma realidade de você estar enfrentando, eu também não sei as dimensões desta tempestade. Ou quem sabe, provavelmente você também pode estar navegando na calmaria do mar. Mas eu desejo lembrá-lo de que as tempestades são inevitáveis e imprevisíveis. No entanto, quando temos a Jesus em nossas vidas, podemos nos agarrar a Ele e nas promessas da palavra de Deus. Jesus mesmo disse que passariam o céu e a terra, mas as suas palavras jamais passariam.
É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda e que nos livra de todo mal, que nos ajuda, que nos dirige, que nos orienta. Nós estamos, como disse, nas palmas das suas mãos. Posso ouvir um amém por aí, aonde você está? Bem, amigos e irmãos, baixe sua cabeça novamente, vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos pedir a Ele que Ele toque o nosso coração. Irmãos, nesses dias tão difíceis, com muita facilidade, o povo se afasta de Deus. O povo se afasta de Deus. Tem pessoas que enchem as suas mentes com as coisas desta vida o dia todo. Nesses lockdowns, o que mais preocupa um pastor comprometido com Deus é tirar o povo da televisão. Eu não digo que você não pode ver um filme, que você não pode, digamos, descansar um pouco e ficar olhando algo que poderia ser realmente, algo que poderia trazer para você um certo descanso mental. Não, você tem direito a isso. Mas o grande problema é que tem gente que, por causa de estar ficando trancado em casa, de manhã até à noite, passam em volta de uma televisão. Nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Não é isso que diz Isaías? Buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Que você, nesta tarde, possa tomar essa palavra para a sua vida e buscar ter uma relação de intimidade com Deus. Jesus está às portas. E não importa, quando você chega diante de certas situações, não importa o que você está passando, os teus olhos estão postos nele. E dele vem o socorro, sim, do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está com os olhos sobre a sua vida e Ele tem o controle dela. Entregue-se a Ele totalmente, confia nele e o mais Ele fará. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra desta tarde. Pai, a minha oração é que o Teu Espírito, Senhor, abençoe as vidas que me ouviram. Compense, Senhor, todas as minhas debilidades de comunicação. Que o Senhor toque profundamente o coração dos Teus filhos, que vidas possam se levantar, ó Deus, neste momento, para, Senhor, ter contigo uma relação mais íntima. Que estas pessoas, meu Deus, sejam tocadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Que vidas, ó Deus, possam se entregar a Ti. Se tem alguém que ainda não entregou o seu coração, não rendeu o seu coração a Jesus, Pai, toca profundamente nesta pessoa. Se tem alguém, Senhor, que se afastou dos Teus caminhos, estenda a Tua misericórdia e graça, Senhor. Abraça esta pessoa, oh Deus, e que ela possa vir correndo para os Teus braços. Meu Senhor, abençoa, Senhor, a casa, as famílias, ó Deus, dos meus irmãos e amigos que me ouvem, que me veem. Que o Senhor, ó Deus, esteja estendendo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um. Muito obrigado pela palavra desta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amigos e irmãos, mais um culto ao Senhor. Vamos continuar cultuando a Deus pelos domingos que vêm a seguir, nesta forma online, via internet. E se você puder estar conosco, convide também pessoas para acessar o canal da IBN. Nós estamos diariamente produzindo vídeos curtos de devocionais, de reflexão. Então, acesse o canal da IBN no YouTube e você pode ver todos os dias e ouvir todos os dias as reflexões de 5 minutos, 7 minutos que nós estamos produzindo. E tudo isso para abençoar a sua vida, para levar você a ter mais proximidade de Deus, para levar você, conduzir você à palavra do Senhor. Esse é o propósito, né? O propósito não é vender o nome da igreja, nem tampouco a minha imagem pessoal,
mas é abençoar a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana de bênçãos, uma semana de um relacionamento íntimo com Cristo. E até a nossa próxima transmissão, se Deus assim o permitir. Até lá! Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo.